o Senhor colocou no coração dos líderes aqui, né, para festividade, está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Amém? A igreja pode se assentar. Eu gostaria de ler de novo o versículo 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O Espírito Santo de Deus, ele me deu uma palavra para deixar grafada, uma palavra para ser enfática nessa ministração, que é sobre intensidade. Às vezes nós, quando vamos fazer alguma coisa, nós fazemos quando a gente não está muito interessado, de qualquer jeito, fazemos relaxadamente, de qualquer maneira. Eu creio que é isso que o Senhor está falando aqui nesse livro de Apocalipse. Ele está falando com Laodiceia. Quem dera você fosse frio ou você fosse quente, quem dera você fosse quente ou você fosse frio, mas já que você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. E uma das coisas que me deixa presa ao Espírito Santo, que me deixa presa à palavra, é a quem Deus é que Ele é uma pessoa intensa. Ele é intenso no que Ele faz, Ele é intenso no que Ele fala. E esse último versículo, nas suas últimas palavras, Ele vai dizer: já que você é morno, eu vou te vomitar da minha boca. Deus, Ele não está preocupado com o que nós vamos pensar da sua pessoa. Ele vai simplesmente se ocupar em fazer aquilo que a palavra tem de fazer. A palavra do Senhor vai dizer que para aquilo que ela foi enviada, ela é cumprida. É cumprido o propósito da palavra. E que Ele vai dizer: já que você não é uma coisa e você não é outra, eu vou te vomitar da minha boca. Se Ele vai vomitar, é porque está dentro dele. Se está dentro, é porque faz parte dele. Ou seja, nós, quando aceitamos a Cristo como nosso único, suficiente Salvador, nós temos agora a pessoa do Espírito Santo habitando em nós. Jesus, quando Ele vai fazer a oração, quando Ele vai passar pelo Getsemane, quando Ele está dando as suas últimas instruções aos seus discípulos, Ele vai dizer assim: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo. Eu peço que o Senhor seja com eles. Deus, que eles possam ser um conosco, como eu sou um contigo. Ou seja, Deus está dizendo para Laodiceia: você até faz parte de mim, mas você está me causando mal-estar. Não quero você em mim, porque você não faz parte de fato de quem eu sou. Você está em mim, mas você está me causando mal-estar. Eu vou te vomitar. João capítulo 15 vai dizer que Ele é a videira e nós somos as varas. Toda vara que não dá fruto, Ele corta. E se não está nele, Ele vai tirar. Tudo aquilo que está fora do propósito, Ele vai arrancar. E se nós não estamos cumprindo o propósito para o qual nós fomos enviados, nós fomos criados, vamos ser vomitados, vamos ser arrancados, seremos cortados de Deus. O que esperar de Deus? A palavra do Senhor diz que Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Se nós formos olhar para a palavra e formos examinar as Escrituras e observar os homens de Deus, profetas que caminharam por essa terra, eles eram homens intensos. Eles abriram mão de alguma coisa para poder servir ao Senhor. O Senhor vai fazer um pedido a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Ele vai pedir uma renúncia a Abraão. Ele vai pedir algo a Abraão, para que Abraão venha viver por fé. E andar por fé é você não caminhar por vista. Você pode até não estar vendo com seus olhos carnais nada, mas espiritualmente você tem os seus olhos abertos. E andar com Deus é isso. Ainda que nós tenhamos a nossa visão carnal limitada, nós temos a certeza de que Ele está andando conosco e de que Ele está trabalhando ao nosso favor. Laodiceia, tão preocupada com as coisas materiais, tão rica, tão cheia de coisas materiais, mas tão vazia. Laodiceia, quem dera você fosse uma coisa, você fosse outra, mas já que você é morna, eu vou te tirar de dentro de mim. E às vezes nós não temos a dimensão do que é ser morno. Nós não imaginamos que ser morno não é qualquer coisa. Ser morno é estar fora de Deus. Ser morno é não fazer parte dele.
parte ainda, mas imagina você fazer parte de alguém que está tendo náusea de você estar nela. Imagina Deus aqui, porque é impactante isso. Ele vai dizer, eu vou te vomitar. Imagina alguém olhar para você e dizer assim, nossa, o seu cheiro me causa náusea, o seu perfume me dá vontade de vomitar, isso é desagradável. Imagina Deus, você está nele, mas você não é uma brasa, você não é quente. Se você não é quente, você também não está fazendo nada. Se você é frio, pelo menos se é frio, se ele jogar o fogo do Espírito Santo, pode ser que se incendeie e faça alguma coisa. Mas por que o morno é tão repugnante? Por que ser morno é pior do que ser quente, do que ser frio? Porque morno, ele é tipo assim, olha, ouve uma palavra, e aquela palavra mexe com ele. Oh, glória a Deus. Eu sei que Deus está comigo. Amanhã eu vou orar, eu vou fazer um jejum, eu vou me consagrar. Eu tenho certeza que as portas elas vão se abrir, que o céu vai se mover. Deus tem um chamado grandioso na minha vida. Agora eu vou ler a palavra, eu vou jejuar, eu vou cantar louvores e minha vida vai ser diferente. Mas quando vem amanhã, o amanhã chega, acontecem alguns imprevistos e você não consegue fazer aquilo que você programou, tão cheio de fogo no dia de ontem. E aí a onda leva o seu ânimo. Lá em Tiago vai dizer que nós não temos que ter duplo ânimo, porque uma hora eu quero e outra hora eu não quero, porque é como se fosse a onda do mar, vai para frente e vai para trás e não chega a lugar nenhum. E o morno é assim, não, hoje eu consigo, hoje eu quero, e amanhã até se esqueceu que é crente, e ao invés de ele entrar no quarto, fechar sua porta e orar sozinho, ele vai pedir para o pastor orar por ele, ele vai pedir para o missionário orar por ele, ele vai buscar fogo fora, ao invés de pedir para que o Espírito Santo incendeie ele com fogo dentro. E às vezes ficamos mornos assim, aqui dentro nós estamos cheios de fogo, cantamos com unção, com fogo, até pregamos, glória a Deus, aleluia, trazemos uma palavra gloriosa, mas na nossa casa esquecemos quem é Deus. Na nossa casa, quando começamos a examinar as nossas dívidas, preocupações e afrontas, nós nem clamamos ao Senhor, nós murmuramos e nem temos a atitude de uma pessoa que verdadeiramente professa o cristianismo. Eu creio que isso é ser morno. Ué, uma hora você é crente, outra hora você não é nada. E eu creio que o Senhor está cansado de pessoas assim. Hoje eu marcho para Jesus, mas quando for amanhã, eu vou fazer com a força do meu braço. Eu não espero em Deus. Eu faço aquilo que apraz a minha alma e a minha carne. Para algumas coisas eu sou crente, mas para outras não. Eu creio que eu vou trazer os dízimos e as ofertas. Para isso eu sou crente, mas para uma outra coisa, que é um particular seu com Deus, que é verdadeiramente um dízimo, e é uma oferta que é pessoa em particular, que ninguém está vendo, você não consegue oferecer isso ao Senhor. Eu acredito que o Senhor está falando de totalidade. Eu creio que Ele está falando de nós sermos cristãos de dentro para fora, não só com as nossas emoções que as pessoas veem, mas nós nem acreditamos naquilo de verdade. Às vezes estamos preocupados em mostrar um fogo que nós não temos. E o Senhor está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Eu creio que o Senhor está buscando pessoas que têm essência, pessoas que apresentem para Ele o seu tudo. E eu creio que foi isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Fale sobre intensidade. Nós não somos intensos na presença de Deus. Nós não entregamos o nosso tudo para Ele. Nós entregamos meia dúzia de palavras, meia dúzia de louvores, meia dúzia de qualquer coisa. Nós não nos preocupamos em entregar o melhor para Deus. Vai olhar a vida dos profetas, o que Deus pede para aqueles homens. João Batista vai pregar no deserto e ele vai dizer... Ele vai clamar no deserto e ele vai dizer que arrependam-se, raça de víboras. Um homem que se vestia com peles de animais, que comia gafanhotos e mel silvestre. Um homem que não estava nem um pouco preocupado com o que o outro ia pensar dele, mas ele estava afirmado em um único propósito: clamar no deserto, porque lá estava o chamado dele. Clamar no deserto o arrependimento.
Nós não conhecemos o nosso propósito, não conhecemos a nossa pregação, não sabemos o para que Deus nos chamou e pouco nos interessamos em incomodá-lo para saber o que Ele quer de nós. Nós não vamos até o Senhor e queremos que Ele venha até nós. Queremos que a noite venha a ser cheia do fogo do Espírito Santo e não nos preparamos no nosso quarto clamando e buscando verdadeiramente a presença dEle. O Senhor está procurando pessoas intensas. Eu creio que é isso que Ele quer falar neste lugar. Glória sobre a Deus, intensidade. Chamado de Eliseu, ele vai acompanhar um homem que era cheio da unção, Elias. O homem que orava e o fogo descia. O homem que orava, a chuva parava. O homem que orava de novo e a chuva descia novamente. Imagina quantos milagres, sinais, quantos prodígios Eliseu viu através da vida de Elias. E quando Elias, antes de ser arrebatado, ele pergunta: o que você quer? Ele vai dizer que ele quer a porção dobrada. Olha só, eu não quero nada mais, nada menos do que 2 vezes mais do que você carrega. E Elias vai dizer: olha, coisa dura você pediu. Eu creio que Elias pensou assim: esse cara é meio doido, né? Ele é meio doido porque será que ele não percebeu todas as renúncias que eu tive que fazer para carregar o que eu carrego? Eliseu não era doido, não. Ele simplesmente estava disposto a renunciar, se fosse necessário, 2 vezes mais aquilo que Elias tinha renunciado. Porque quando o Senhor o chama, quando Ele manda que Elias jogasse a capa sobre Eliseu, antes de começar o seu chamado, ele queima aquilo que poderia impedi-lo de dar continuidade ao seu propósito de vida. Ele acaba com aquilo que, quando ele desanimasse, ele pudesse olhar para trás e voltar. Olha, não tem mais retorno, não tem mais volta, então eu vou queimar esses carros, eu vou queimar esses cavalos, eu vou queimar esses bois, porque para trás eu não volto mais. Tem horas que a gente volta para trás. Tem horas que, porque Deus não faz o que a gente quer, a gente volta para trás. A gente não prega mais como a gente pregava. A gente não ora mais como a gente orava. A gente não jejua mais como a gente jejuava. Simplesmente porque nós ficamos, como que eu posso dizer? A gente fica perdido com o nosso propósito. A gente fica frustrado. Porque Deus nos chama para algo que vai nos causar dor. E a gente acha que vai ser só glória. Não! Deus nos chama para uma vida constante de arrependimento. Ele nos chama para uma vida constante de renúncia. Ele nos chama para uma vida constante também de busca. Irmã, você vai renunciar só quando você levanta a sua mão e aceita Cristo? Não. Eu irei renunciar todos os dias da minha vida. Não interessa o nível de autoridade a que você chegue, a sua autoridade nunca será maior que a dele. Aleluia. A autoridade dele está acima de todas as coisas. Diante dele todo joelho vai se dobrar e toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Mas, irmão, eu já cheguei a apóstolo, eu já cheguei eu já cheguei ao nível máximo que um homem pode chegar na terra. Você vai continuar tendo que renunciar todos os dias para você levar fogo, para você levar unção. Não adianta ter carteirinha, não adianta você ser pastor, ser missionário, ser pregador, ser levita. É renunciar todos os dias. Eu creio que o maior problema das igrejas é acreditar que já chegou num nível top. Não, a minha igreja já trocou todas as portas, o altar já é de ouro, já está tudo tão maravilhoso que eu não preciso renunciar mais nada. Eu creio que Laodiceia pecava nisso, uma igreja rica, mas era pobre, nua e miserável. Ele vai dizer para a igreja Filadélfia, sofredora, não tem até muita coisa, mas eu tenho visto as tuas obras. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. O que nós temos deixado de guardar é a palavra. E é por isso que estamos a ponto de ser vomitados por Deus.
Nós estamos a ponto de ser vomitados porque nós não entendemos o nosso propósito de vida. Quando Sansão ele vai perder a visão dele, que não é física, antes dos seus olhos serem furados carnalmente, ele tinha perdido a visão espiritual. Ele perde a visão espiritual e os seus olhos são furados. Já não servia mais para nada, estava ali julgado. E é isso que o Senhor vai dizer a Jesus: se você é o sal, você é a luz. Mas se você não salga, você não serve para nada, a não ser para ser jogado lá fora e ser pisado pelos homens. Nós não estamos fazendo a diferença, é por isso que lá fora estão zombando do Evangelho. Estão zombando de nós, que somos cristãos, zombando da maioria, porque muitos dizem que ser uma coisa que não são. Dizem ser cristãos, mas não são. É uma minoria que vai entrar e vai ser arrebatada, vai ser uma minoria que vai ouvir: vinde bendito de meu Pai, foste fiel no pouco, sobre o mundo te colocarei. E nós temos que lutar, sendo fiéis até a morte, para que Ele nos entregue a coroa da vida. Deus nos manda pregar uma coisa, nós pregamos outra coisa. Ele nos manda pregar juízo e pregamos a prosperidade. E por isso muitos não se convertem, muitos não se arrependem, porque a pregação não está saindo da boca dos profetas, segundo a direção do Espírito Santo de Deus. Irmã, mas a pregação de João Batista era muito dura, mas tinha arrebatamento, tinha salvação, tinha arrependimento, tinha salvação. Ele dizia: arrependam-se, raça de víboras. E as pessoas vinham até João Batista, aquele homem que parecia louco, mas ele tinha a presença, ele tinha unção. Ele tinha unção para o chamado dele. Para aquilo que ele foi chamado, ele tinha unção, e por isso as pessoas iam até João Batista, elas se arrependiam dos seus pecados e elas se batizavam. Não, eu não vou pregar arrependimento porque a igreja não vai encher. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é de Cristo. Ele não está preocupado em encher o céu. Ele está preocupado em colocar lá do lado dele adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não está preocupado de encher o céu e anular a sua palavra. Ele não vai anular a palavra. A palavra continua sendo a palavra. Não vai ter jeitinho naquele grande dia. Então eu vou ter um jeitinho para poder ensinar ou para poder dizer para a igreja que ela não pode ser morna. Não existe jeitinho. A palavra, ela é a palavra. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos ter coragem de dizer o que Deus nos manda dizer. Nós precisamos ter coragem de renunciar o que Ele nos manda renunciar. E não interessa a dor que vai ter. A maior dor vai ser naquele grande dia. Cadê o que eu te dei? Não, eu tive vergonha e você esconde e Ele te lança no inferno. Ou você é quente ou você é frio. Morno Ele vomita. Existe verdade e existe mentira. Não existe verdadeinha, mentirinha, não existe meio termo. É verdade ou é mentira. Existe o alto e existe o baixo. Existe o céu e existe o inferno. Não existe um lugarzinho no meio entre céu e inferno. Quem foi morno vai para um lugarzinho mais ou menos. Nem tão bom quanto o céu, não tão bom como o céu é, e nem tão ruim como o inferno. Não, a palavra, ela é a palavra. Ele é o alfa e ele é o ômega, ele não é meio, ele é o início e ele é o final. No meio acontece alguma coisa, mas ele é o final e ele é o começo, ele é o começo e ele é o fim. E porque nós queremos entrar no meio termo, dar um jeitinho para ir para o céu, não existe jeitinho. Nós precisamos estar com nossas lâmpadas acesas. Aquelas mulheres virgens, 5 loucas e 5 prudentes, apenas 5 puderam ir até o noivo porque as outras estavam indo buscar azeite quando não era hora mais de buscar azeite. Nós temos que buscar ao Senhor enquanto podemos achar. Temos que invocá-lo enquanto Ele está perto. Nós podemos entrar aqui, nós podemos cantar, podemos pregar, podemos orar pelas pessoas e omitir e esconder delas que nós já não temos o fogo do Espírito Santo. Mas não podemos omitir isso de Deus. Não podemos esconder a nossa falta de unção e de intimidade.
diante daquele que tem os olhos como chama de fogo. Não podemos omitir diante de Deus que nós não temos relacionamento com Ele. Você pode esconder um pouquinho de qualquer pessoa, mas vai ter uma hora que não dá mais para esconder. Porque quem tem fogo do Espírito Santo também manifesta as obras de Deus. Quando nós não temos a unção do Espírito Santo, não manifestamos os sinais. E os sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Em meu nome, se comerem ou beberem algo mortífero, não lhes causará dano algum. Você pode esconder da sua casa, da sua família, que você não tem mais intimidade. Mas sabe de uma coisa? Você não pode esconder isso de você. Tem um louvor que diz assim: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Eu tenho certeza que Saul, ele sabia o que era ter a presença e o que não ter a presença. E o que mais perturbava ele era que um dia ele tinha tido a presença e agora ele já não tinha mais. E ele olhava para Davi, que não tinha reino, que não tinha nada, mas tinha o que era mais importante. Aleluia. Ele tinha a presença de Deus. O que deixava Saul encafifado era: eu tenho reinado, eu tenho homens que vêm, homens que vai segundo a minha ordenança, mas eu já não tenho mais aquilo que Davi carrega. Ele não tem nada do que eu tenho, mas ele tem o que é mais importante, aquilo que eu perdi. Davi tem a presença. Nós temos que ter intensidade. E Davi era um homem intenso. Quando vem a arca da aliança, o povo de Israel estava sem a arca, mas ele coloca no coração dele o firme propósito de trazer de volta a alegria, a presença de Deus para aquele lugar. Quando ele vê a arca, ele vê que não é nada diante da presença, ele começa a dançar, ele começa a adorar ao Senhor com todo o seu corpo, com todo o seu entusiasmo, ele começa a sacrificar a Deus. Ele esqueceu que ele era rei, porque ele estava diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Sabe o que nós temos esquecido? Nós temos crescido espiritualmente, nós temos crescido emocionalmente, nós temos crescido financeiramente e esquecemos, diante do nosso crescimento, que só existe um que é grande. Ele deve ser adorado com toda a intensidade. Era isso que Davi estava querendo ensinar, porque quando nós temos algo de Deus em nossas vidas, nós fomos chamados para, com nossas atitudes, ensinarmos pessoas. Se você tem relacionamento, intimidade com Deus, as suas atitudes, mesmo sem palavras, vão ensinar quem não tem intimidade. E essas pessoas que não têm intimidade vão ter que ansiar a intimidade que você carrega. E eu acredito que o povo ficava meio bobo, né? Davi dançando e eles: nossa, que alegria é essa? Ele é rei, mas ele tirou a roupa. Ele é rei, ele tirou a coroa. Ele é rei e ele está dançando. Se ele é rei, é desse jeito, imagine eu. Então eu tenho que dançar, eu tenho que adorar, eu tenho que fazer o que o Senhor quer que eu faça. Aleluia! Está faltando líderes que carregam fogo, unção e essência em cima do altar. Irmã, isso é antibíblico? Não é não. Lá em Joel vai dizer: arrependam-se vocês que estão sacrificando, vocês do altar, se arrependam, movam-se em arrependimento, porque através de um homem, de uma mulher de Deus, de ministros que estão no altar, levitas, evangelistas, pastores, através da unção que eles carregam, isso vai fazer incendiar a igreja, a casa de Deus. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para que possamos mover outras pessoas a estarem cheias do Espírito Santo. Glória. E se nós somos o que está dizendo ali em Laodiceia, o povo morno, que ele está a ponto de vomitar, que nós venhamos nos arrepender e nos consertar. Ele não nos chamou em primeiro lugar para pastorearmos. Ele não nos chamou em primeiro lugar para evangelizarmos. Ele não nos chamou para ministrar em primeiro lugar. Ele nos chamou, em primeiro lugar, para nos arrependermos. E, em segundo lugar, para amá-lo acima de todas as coisas. Aleluia, Senhor. Estamos ministrando e não estamos amando a Deus. Estamos colocando a mão no arado de qualquer jeito. Eu coloco a mão no
pregar, eu tenho que cantar, eu tenho que tocar, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus, eu tenho que ter obras. Mas a obra sem fé não é nada. Nos esquecemos de quem Deus é, do primeiro amor. Quando levantamos a mão e renunciamos o pecado, nós precisamos novamente sermos movidos em arrependimento. E uma das coisas que o Senhor vai perguntar para essa igreja, Ele vai dizer para essa igreja, para algumas igrejas, tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Eu gosto muito desse exemplo, fala muito comigo. Quando o Senhor vai chamar Pedro para pastorear, Ele vai dizer assim: Pedro, tu me amas? Pedro vai dizer que sim, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Ele fica triste. Deus, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que te amo. Então, apacenta o meu rebanho. Deus não chamou, Jesus não chamou Pedro primeiro para ser pastor. Ele chamou para amá-lo. A primeira pergunta foi: Pedro, tu me amas? Então, já que você me ama, e já pela terceira vez eu te perguntei, você me disse que sim, agora você vai e você apacenta. Tem gente apacentando sem amar Jesus. Tem gente fazendo para Deus, sem amar a Ele. E nós temos que voltar e nos arrepender. Isso é comum acontecer dentro das igrejas, porque a gente entra com fogo, com alegria. Irmão, eu posso tocar bateria, irmã, eu posso tocar violão, irmã, eu posso trazer a palavra, irmã, eu posso, pastor, pode contar comigo na EBD, pastor, pode contar comigo. E a gente fala que todo mundo pode contar com a gente. E aí você começa a se envolver com os trabalhos ministeriais. E você começa a colocar a mão no arado. Se preocupa em trabalhar, mas não se preocupa mais em se envolver com o Espírito Santo. Não se preocupa mais em entrar no quarto e fechar a porta, porque você está ocupado com os trabalhos ministeriais, mas não tem um tempo para o Espírito Santo. Você tem tempo para todo mundo e menos para Deus. É por isso que quando ele chama Moisés, ele mostra para Moisés que antes de ele apacentar aquele povo rebelde no deserto, ele precisava subir para o alto monte e buscar revelações e ter intimidade com a presença. Que não venhamos trazer revelações para as pessoas sem antes ter o nosso tempo a sós com Deus. Precisamos nos esconder e ficar um momento a sós com Ele, antes de falar com o povo. O mais importante não é o povo. O mais importante foi aquele Deus que te chamou em um deserto, quando você não acreditava em você, quando ninguém acreditava em você. Aleluia. Moisés, quando ele foi chamado, ele estava lá cuidando de ovelhas no deserto. Ninguém se lembrava, o Egito não se lembrava de Moisés, ninguém se lembrava dele. Mas o Senhor, que não se esquece de nenhum dos seus, ainda que a mãe se esqueça, o Senhor que não se esquece de nós, não se esqueceu de Moisés. E ele pega ali uma sarça, entra naquele lugar, aquela sarça queima e não se consome. E ele fala: Moisés, 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 você acha que você está esquecido? Você acha que eu não me lembro de você, Moisés? Você acha que eu não lembro que você é aquele que foi tirado das águas, que eu escolhi no ventre da mãe, Moisés, para ser o libertador do Egito? Moisés, eu me lembro de você. Moisés, vem cá, que eu vou te dar um chamado. Moisés, vem cá que eu vou te vocacionar. Deus não se esqueceu de Moisés. E é sobre isso. É sobre lembrarmos de Deus. Nos relacionarmos com Ele quando nós não tínhamos um povo para apacentar e para pastorear. É sobre você se relacionar com Deus como você se relacionava quando você não tinha chamado, você não tinha ministério, você não falava em línguas estranhas. É ter paixão e desejo de estar com Ele. Nos esquecemos porque ficamos tão ocupados com uma galera reclamando do deserto que não passamos mais tempo com Deus. Esquecemos que Ele nos chamou quando ninguém acreditava na gente. Deus te chamou quando ninguém acreditava em você. E agora que você manifesta alguns sinais e que acreditam em você, você está mais preocupado com o seu status,
Você está mais preocupado com a sua posição. Você está mais preocupado com o que o povo vai pensar do que com o que Deus vai pensar de você. E por isso as pregações de fogo têm saído do altar. Porque os pastores, os evangelistas, os missionários, os homens e mulheres que Deus escolheu quando o povo não os escolheria, estão trocando as mensagens para agradar o povo que continua sendo rebelde ao Senhor. O Senhor vai nos cobrar isso. Eu preciso ter zelo. Nós precisamos ter zelo pela sua obra e pela sua palavra. Ainda que não goste da minha mensagem. A mensagem não é minha, a mensagem é dele. Ainda que não goste do seu comportamento, você precisa ter o comportamento de alguém que foi escolhido e chamado por Deus. Ainda que não te entendam, é só ler o Salmo 139, Senhor. Tu me sondas e tu me conheces. Senhor, tu conheces o meu deitar e o meu levantar. Deus, ainda que não haja uma palavra nos meus lábios, o Senhor sabe de tudo. Para onde eu me irei do teu Espírito? Aleluia! Não podemos fugir da presença do Espírito Santo. E estamos querendo nos esconder dessa presença. Quando você não se apresenta como Moisés se apresentou para aquela sarça, você está querendo se esconder diante de alguém que você nunca vai poder se esconder. É diante do Senhor. E eu termino a mensagem de verdade agora falando sobre Adão. Adão erra. E ao invés de ele se apresentar para Deus, ele se esconde. Ele se esconde diante daquele que era o único que poderia perdoar os seus pecados e limpar ele com o sangue precioso dele, lavar as suas vergonhas. Nos escondemos da única pessoa que pode resolver os nossos problemas. Nos escondemos da única pessoa que pode nos perdoar dos nossos fracassos. Nos escondemos da única pessoa que pode nos lançar no céu ou no inferno. Nos escondemos de Deus. Nos afastamos da presença. Quem vai te limpar vai ser a presença. Então se esconda na presença. Se esconda debaixo das asas dele. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Porque quando você veio para Cristo, você veio chorando, vendo que você estava cheio de erros e de pecados. Quando você veio para Cristo, você veio pecador para o altar, morrendo de vergonha de quem você era. E porque agora temos uma posição eclesiástica, porque somos de repente líderes de um departamento, porque somos agora membros de uma igreja, nos sentamos ali e ouvimos a palavra, e todo mundo nos conhece como crentes, temos vergonha de entrar por essas portas e reconhecer que nós estamos errados diante do Senhor, porque temos vergonha do que as pessoas vão pensar da gente. A primeira vez quando você levantou a sua mão, você não tinha vergonha de ninguém, de nada. Você só chorava e queria que ele escrevesse o seu nome no livro da vida. Você não ansiava por ministério. Você não ansiava por ser o maior pregador das nações. Você não ansiava por nada. Inclusive, nem se achava digno de entrar por essas portas. O nosso problema é que estamos como Laodiceia, nos achamos dignos demais. Nos achamos dignos de ser o regente do coral do céu. E esse é um sentimento que não é do céu, é um sentimento de Satanás. Quando ele começou a se achar, o coração dele começou a se elevar, ele caiu. Porque lá em Provérbio diz que a soberba precede a ruína e a destruição. E foi isso que precedeu a ruína de Lucifer. Ele ficou soberbo e altivo. E ele achou que ele podia sentar no trono do único Deus, onisciente, onipresente e onipotente. Nós temos que ter a consciência de que ainda que nós venhamos ministrar, venhamos louvar, venhamos pregar, venhamos ser um líder de uma casa de oração, nós estamos diante da presença dele. Nós somos filhos dele. Aleluia! Nós estamos aqui para fazer uma obra, não é para nós, é para ele. E ele vai nos cobrar. E ele vai dizer em Apocalipse que ele está passeando por entre os castiçais. E que se a igreja não se arrependesse, ele vai tirar. Nós precisamos ter temor diante do Senhor. Amor não vem porque nós não tememos mais a ele. Tememos a qualquer coisa. Tememos ao olhar do homem. Tememos a qualquer coisa, menos aquele que tem todo o poder para lançar a nossa alma
lá no inferno. Não tema aquele que não pode, que pode matar a sua carne, mas não pode fazer nada com a sua alma. Mas tema aquele que tem todo o poder, que além de te matar, vai jogar você lá no inferno e no abismo. Que nós possamos voltar a temer ao Senhor. Nós não estamos aqui peregrinando para não deixar marcas de Cristo, mas nós estamos aqui de passagem para negarmos a nós mesmos, levarmos nossa cruz e prosseguirmos até o fim. Precisamos tomar o exemplo de Jesus, mas também vamos olhar para os antigos profetas que não criam neles, mas eles continuavam pregando a palavra e a verdade, mesmo que não crescem nele, mesmo que não acreditassem nele. Eles eram mortos, torturados, mas eles não negavam a sua fé. Estamos negando a nossa fé porque essa sociedade não nos aceita. Estamos negando a nossa fé porque não vão aceitar crentinhos radicais. Estamos negando Jesus para que o mundo não nos negue. Queremos estar com o melhor perfil da rede social, com vários likes, várias pessoas nos seguindo. Mas se eu deixar de ser assim legal, vão deixar de me seguir. Irmãos, Jesus vai dizer para os seus discípulos: olha, o meu corpo ele vai ser esmagado e vai ser comida. O meu sangue vai ser bebida. E alguns começam a deixar Jesus pelo discurso deles de morte. Depois ele vai perguntar para os discípulos dele: vem cá, vocês querem me abandonar também? Pode ir embora. E aí Pedro vai dizer: não, mestre, para onde eu irei? Se só tu tens glória a Deus, as palavras de vida eterna. O discurso é duro, irmãos, mas nos dá vida. O discurso é duro, a pregação é dura, mas nos leva para a eternidade. O discurso é duro, mas se nós não abrirmos mão do nosso ego, vamos ficar como os mundanos, cheios de depressão, de ódio, de inveja, cheios de espíritos facciosos atuando e agindo em nós. Vamos ficar como eles, que não iluminam e não dão sabor a ninguém. Mas o Senhor nos chamou para fazer a diferença. Eu quero terminar a mensagem orando, se for assim possível. Amém? Senhor Espírito Santo, eu quero te agradecer. Muito obrigada pela oportunidade, Senhor, de mais uma vez ministrar a Tua palavra. Deus, eu quero te agradecer porque eu tenho certeza que essa não é minha palavra, é a Tua palavra. Espírito Santo, eu quero te entregar a Tua igreja, eu quero entregar nossas vidas em Tuas mãos. E te pedir, Senhor Espírito Santo, nos ajude a nos arrependermos. Nos ajude, Senhor, a confessarmos, como está lá em Tiago, nossas culpas uns aos outros e orarmos uns pelos outros, porque a Tua palavra diz que a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Eu tenho certeza, Pai, que se nós orarmos e não duvidarmos, mas se nós crermos, Pai, que o Senhor está ouvindo, nós iremos receber o que nós estamos pedindo. E nessa noite eu te peço, Pai, que o Senhor nos mova em arrependimento. Que não venhamos ser como Laodiceia, mornos, a ponto de o Senhor vomitar. Mas que possamos ser uma igreja viva como Filadélfia era. Independente das perseguições, ela continuava ali, te adorando, te servindo. Pai, ela continuava diante do Senhor. Espírito Santo, aviva o fogo, renova nossas forças, nos dá autoridade, nos dá entendimento. Espírito Santo, nos ajude a sermos servos sensíveis à Tua voz, a termos identidade, Senhor. Que o mundo não venha roubar a nossa identidade, que o pecado não venha roubar a nossa identidade, que possamos ser homens e mulheres que têm essência, Espírito Santo. Eu quero te pedir por essa nação brasileira que tem corrompido a palavra em muitos lugares. Pai, perdoa essa nação que tem se prostituído no Evangelho, buscando ouro e prata em cima de altar. E eu te peço que o Senhor levante, Pai, homens e mulheres verdadeiramente que não neguem a Tua palavra nessa nação brasileira, Deus. Nessa nação, ó Pai, que tem se corrompido, Deus amado, como aquele povo no deserto, por causa de pão. Deus,
mova em arrependimento. Somos nós que estamos ouvindo essa pregação. E nos ajude a pregar a outras pessoas que estão lá fora, Pai. E levanta, Pai, outros adoradores através de nossas vidas, Pai. Eu te peço, Pai, nos ajude a levar um fogo que incendeia, Pai. Um fogo que incendeia pecado. Um fogo que incendeia, Pai, corações. Que não venhamos ser religiosos, mas que possamos ser adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Assim eu oro por nossas vidas. Te peço perdão pelos nossos erros. Nos perdoa, porque muitas vezes nós temos negligenciado a Tua palavra para fazer o que nos agrada. Perdoa-nos, Pai, e nos ajude, Senhor, a sermos pessoas segundo o Teu coração, como foi Davi. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.